Oi, galera, tudo bem? Eu, Grace Lopes, estou aqui hoje em Niterói, na empresa do Diogo e também da Jaqueline, que vai estar falando um pouquinho sobre a cadeia. E vamos falar a respeito de tudo. Inclusive eu tenho uma novidade que eu vou estar falando sobre a revista e o Diogo vai estar contando um pouquinho pra gente como que foi o lançamento dessa revista, o evento. Tudo bem, Diogo? Tudo bem. Prazer. Muito obrigada por estar nos disponibilizando essa entrevista. E eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você chegou até hoje, né? Todo esse seu processo de crescimento profissional. Você sempre foi daqui de Niterói, era do Rio, veio para cá para Niterói. Como foi todo esse seu conceito? Então, primeiro eu agradeço a disponibilidade, a oportunidade, Grace. Um prazer receber você aqui. Na verdade, a cadeia ela vem de alguns projetos, inclusive profissionais, né, da minha vida e que chegamos à cadeia. Vamos depois, inclusive, falar da revista, mas vamos falar um pouquinho da minha história. Eu sou de Niterói, nascido, criado e vivi aqui até realmente chegar à fase de faculdade. Eu fui para o Rio para fazer faculdade, fiz faculdade no Cefet, não sei se é mais Cefet, as faculdades federais vivem mudando de nome, mas fiz faculdade no Cefet. Depois eu queria realmente buscar um tanto de liberdade, então fiz obra no Nordeste, morei em Angra há um tempo, então, alguns projetos que foram me levando para projeto de rede de distribuição de energia, projeto de construção de estaleiros. E no Nordeste, eu realmente me encantei com a construção a seco. Deve ter em torno de uns 15 anos que eu fui para o Nordeste e a gente tinha o desafio de construir no interior. Na época de algum projeto social, que eu não vou me lembrar qual era, mas as pessoas não conseguiam acessar o dinheiro que elas tinham direito a receber, porque não tinha lotérica, não tinha agência. Então a gente construía pequenas agências da Caixa de 200, 250 metros, só que no interior do Nordeste, onde tinha restrição de água. Sim. Então ali eu me encantei, porque a gente fazia obra, já fiz obra sem dinheiro, já fiz obra sem gente, já fiz obra. Agora, sem água ali foi realmente algo para mim muito desafiador. Então eu vi ali, na época eu estava como engenheiro de planejamento, depois eu fui promovido rapidamente de engenheiro de planejamento, mas assim, eu vi o quanto o material a gente podia construir de uma forma diferente, né? E ali, desde então, eu realmente segui na construção, muito focado em construção a seco, mas como engenheiro a gente entrega o que precisar entregar, né? E aí, dali a gente montei um projeto próprio alguns anos depois de alguns projetos, de construir túnel, de construir. Passamos por soluções de túneis, Museu da Manhã, e aí a gente chegou realmente no Museu da Manhã, que foi uma solução que a gente deu para o Espaço Terra. E ali realmente surge a empresa, né, para uma solução, porque o propósito sempre foi: podemos fazer diferente, temos que ter soluções inovadoras na construção civil. E realmente eu milito muito nessa área. Eu não você vai ver muita gente defendendo fábrica tal, vai defender outra fábrica. Eu sou parceiro de todas e todas me respeitam porque eu respeito o sistema de todos. Se ele me manda botar um parafuso a cada 10 centímetros, eu vou colocar um parafuso a cada 10 centímetros. Então, essa fábrica também acaba me trazendo negócios. Isso é muito importante para o mercado. Porque, não, construir com isopor é legal, mas construir com steel frame é legal, mas construir com madeira é legal. Depende. Então, você vai ter cada solução, e aí é onde surge a cadeia. A gente entendeu que a solução é muito importante. Não é realmente só entregar o commodity, porque hoje cimento é um commodity, uma placa de gesso é um commodity, a variação de preço para o mercado é ínfima. Você está praticamente o preço de gasolina, que você não muda muito de um lugar para outro. Então a gente entendeu que a solução, escutar o cliente e trazer a solução que ele precisa, no tempo que ele precisa, porque muita gente imagina que o bem mais valioso é o dinheiro. Não é, o bem mais valioso é tempo. Uhum. Tempo é muito importante. Imagina você, e é um projeto que hoje está acontecendo. Em Brasília eu vou construir seis cabanas para aluguel no Airbnb.
Se ele vai numa construção mais tradicional de alvenaria, ele vai levar ali pelo menos um ano e meio para ele terminar essa construção. E se eu for hoje trazer, eu trouxe uma solução para ele começar a alugar daqui a 6, 7 meses. Então ele está ganhando essa receita. Então é sobre dinheiro. Se ele fez a conta do jogo, o valor que está a mais, automaticamente ele se paga. Então isso que a gente preza na cadeia é entender qual a necessidade do cliente, e às vezes a necessidade do cliente ela vai ser algo simples. Olha, preciso de uma casa de um caseiro, que você construa rápido uma casa de um caseiro, porque eu contratei um caseiro, preciso botar aqui no meu patrimônio, aqui dentro do meu terreno. Legal, vamos construir rápido, achar uma solução rápida para ele construir e está pronto. Então é muito o propósito da cadeia, entregar essas soluções de engenharia. Sim, a cadeia ela consegue identificar a dor do seu cliente para que você tenha a solução e o resultado que ele quer encontrar no meio desse trâmite, seja através de um material específico, seja através, como você mesmo, né, citou, a questão do cimento, a questão do isopor. Então você consegue estar unificando, fazendo um conjunto, né, um casamento, né? Eu tenho a dor no meu cliente, que é X, que ele está me contando. Eu, como o fornecedor dele, o psicólogo dele, eu vou estar direcionando e dando o caminho para ele, que ele vai chegar aonde ele quer, aonde ele precisa chegar, que é o objetivo dele, o sucesso dele. E a cadeia está ali, envolvida, abraçando e acolhendo o seu cliente. É exatamente isso. Ouvir, né? Porque, e aí eu vou falar um pouco, nós engenheiros temos muito a questão do vamos entregar, assim que funciona. Não, vamos ouvir, vamos ser vendedores, vamos entender realmente essa dor. Quando você para e visualiza, e eu vou dar um caso real que já está acontecendo hoje. Dentro de um condomínio, a gente tem hoje um modelo de hangar, é um condomínio que tem hangares, as pessoas guardam os aviões dentro da casa, dentro do terreno. E a pessoa falou, olha, esse modelo de hangar, que é aquele modelo de chão a chão, com volumetria redonda, é muito feio, a minha casa é toda quadrada. E aí você tem investimentos, a gente está falando de casas de milhões de reais, Sim. 15 milhões, de 10 milhões, que você tem um lugar que vai estar dentro do seu terreno, porque esse especificamente é dentro do terreno, e você está tendo uma volumetria horrorosa, porque não vai falar com... Então, assim, você tem solução? Eu falei, tem, a gente está entregando a solução. Com um paisagista, uma solução com estrutura metálica, uma solução com steel frame, e atendendo as obrigações, obviamente, técnicas e do condomínio, porque o condomínio tem a obrigatoriedade de ser aquela volumetria redonda, enfim. Então, é justamente isso. Se fosse qualquer outra empresa, ela falaria, tá bom, mas tem que ser assim, então vai ser assim, porque... Ou algum arquiteto que ia querer brigar para talvez mudar o conceito do condomínio que já está posto. Não, quais as regras do jogo? Isso é importante. Quais as regras do jogo? Vamos entregar o que o jogo manda com a solução que a gente tem. Mas para isso realmente precisa de muito estudo e muita parceria, como eu já falei, com as fábricas. Você precisa entender o que eles estão te fornecendo de sistemas para poder entregar. Sim, correto. Então, muitas soluções são, inclusive, montadas, idealizadas dentro das áreas de produto das fábricas. Isso é muito legal, porque a gente está trabalhando ali com uma garantia, a cadeia tem 10 anos, mas uma Saint-Gobain tem 350, uma Eternit tem, se não me engano, 40 anos, então uma Plaquelux tem 20 anos. Então, assim, a gente está falando de empresas muito robustas, de fábricas. Você está tendo, além de entregar a garantia da cadeia, a garantia, você está entregando a garantia de uma fábrica. A fábrica vai acompanhar a sua obra. Então, Sim. Isso é muito, muito interessante, muito importante para o cliente. Sim, e você como engenheiro, Diogo, você consegue também tá vendo, porque assim, quando você desenha, né, é toda uma estrutura que você faz, né? Então você vê cada detalhezinho ali, como você mesmo citou, a questão desse seu cliente que era redondo e a casa era quadrada, então ele percebeu que a casa não estava esteticamente de acordo com o que era uma satisfação para ele fazer. Então, não, ó, eu tenho a ideia assim, com a sua equipe, com os seus parceiros, né, que envolve arquitetura, todo um procedimento, então você consegue ver nos mínimos detalhes
essa mudança, né? E aí você consegue, em cada fornecedor, tá indo em cada parte da sua equipe, moldar aquele projeto, que não deixa de ser um novo projeto, porque você está saindo do redondo para ir para o triangular ou para o retangular, e fazer cada detalhe ali, cada parte ali, e acompanhar, né? Fazer todo esse acompanhamento junto aos seus fornecedores para estar trazendo a satisfação para o seu cliente e a garantia do processo de qualidade, né? Exato. E aí, o que é importante, o que a gente aprendeu, qual o nosso método? Primeiro, clareza. Eu preciso ser muito claro e solicitar a clareza de todos os stakeholders. Eu preciso chegar para o condomínio e falar quais são as regras que vocês exigem. E eu vou pegar essas regras. Obviamente, tem todas as regras normativas, legislação, a gente já sabe e vai aplicar. E aí a gente vai chegar para os nossos parceiros, vai chegar para a nossa equipe de arquitetura, olha, o que a gente pode fazer? Para o parceiro que seja um arquiteto, o que a gente pode? Isso aqui tem que ser atendido. O que a gente tem de solução? Aí busca a fábrica. Então, assim, primeiro é a clareza. Todo mundo está sabendo qual é a regra do jogo. E, assim, não pode mudar. Não vamos brigar para mudar o condomínio, porque, como eu falei, o tempo é essencial. Eu vou levar, talvez, uma briga que, de repente, vai se arrastar judicialmente 1, 2 anos para tentar mudar um modelo. Não, será que a gente não tem uma solução de engenharia que a gente consiga cobrir? Lá a solução foi simples. Ele era redondo, a gente escondeu. Sim. Então quem olha da casa não está vendo o redondo. Na lateral a gente vai botar paisagismo. Então você está escondendo. Eu estou te atendendo? Eu estou te atendendo. Está redondo? Está redondo. Mas eu estou vendo? Não, eu não estou vendo. Sim. Então você atende todo mundo e você consegue entregar uma solução. Mas isso realmente é preciso muito clareza. E aí é um fato que aí não tem jeito, é um fato pessoal, mas todo mundo no processo precisa estar também desapegados de ego. Não pode achar que o arquiteto é maior do que... Inclusive, a gente hoje está, vou dar um spoiler, a gente está idealizando com artistas plásticos, para fazer a composição de entrega. Então, ou seja, vai ter algumas das nossas obras, para os clientes que revisitarem, vão ter obras de arte, então, específicas para o cliente. E como? Falando com a arquitetura, falando com toda a obra. Então você vai ter, dentro da sua obra, uma obra de arte feita, pensada no seu espaço, pensada no cliente. Então você vai ter uma obra de arte, imagina a sua casa, dentro da sua casa você vai ter um espaço com uma obra de arte que fala com a sua obra. E aí eu vou dar mais um spoiler, às vezes vai ser dentro de uma parede, às vezes vai ser saindo do chão, às vezes você... E aí você não vai pensar na obra de arte depois que você compra a obra, você já vai comprar a obra pensando na obra de arte. Vai fazer aquela junção, né? Vai compor o projeto, né? Exato. Vamos botar assim, dessa forma. E aí você vai ter... A cadeia, ela tá dando o diferencial para o seu cliente. Exato. E aí realmente é pensar junto, é pensar o arquiteto com o artista, com o engenheiro, vamos todos pensar juntos qual a solução que fica. E obviamente o cliente, a gente vai pensar na solução e vai apresentar para o cliente. O cliente ele sempre tem que aprovar, porque nosso propósito é sempre entregar o produto que ele quer. Então assim, mas eu já entreguei residências que cada parede tinha uma cor. O cliente quis dessa forma. Ele quis, ele achou ótimo. Para algumas pessoas, talvez essa solução ia ser esteticamente gritante, que eram cores vivas. Tá tudo bem. Eu fiz um estúdio, e o estúdio era um amarelo bem ovo, um amarelo muito forte. Para algumas pessoas, mas ele adorou. Por quê? Porque eu trouxe toda uma paleta de cor e falei, cara, pode escolher o tecido que você quiser. A gente fez o tecido da mesma cor, a parede da mesma cor. Então, assim, ele conseguiu, a gente fez uma composição de cores que ele adorou. Então, é realmente entregar. Não é o que o Diogo gosta, ou o que o arquiteto gosta, ou o que até o artista gosta. É o que o cliente quer. E a gente vai, dentro do que o cliente quer, a gente vai entregar. É sempre projetos personalizados. Sim, e acredito, assim, eu sou mulher, e mulher adora fazer essa coisa de obra, de mudar a cor, né, fazer isso, fazer aquilo. E eu tiro como exemplo o quarto do meu filho, né, que quando eu fui para poder fazer os móveis planejados, né, então eu fui com uma ideia assim, totalmente elaborada. Eu cheguei a desenhar, não desenho não, mas peguei a aula de desenho lá da infância e falei, né, com a pessoa,
E a pessoa falou assim, Grace, não tem necessidade de você estar fazendo tudo isso. O simples vai te atender, confia em mim. Aí eu falei assim, não, porque eu quero uma cor assim, eu quero aquilo, mas não sei o que. Ela, eu vou te dar uma sugestão. Eu falei assim, tá bom, eu aceito a sua sugestão. Aí foi, ela pegou, me deu a sugestão e vou te falar que ela conseguiu me passar como você passa para os seus clientes de uma outra forma, porque assim, você está dentro ali do conteúdo, né? Então você já vê lá na frente, você já vê a obra pronta. Sim. Eu não. Eu tenho as ideias na minha mente. Então, assim, ela conseguiu passar para mim de uma forma que hoje superou a minha expectativa, né? Quando finalizou o quarto, e aí eu entrei, eu falei assim, nossa, gente, realmente, o que eu tinha na minha mente de botar isso, botar aquilo, botar aquilo, porque ela tirou tudo, botou lá um armário assim, o outro assado, umas prateleiras que ficou perfeito. Então, assim, isso é muito, eu acho isso muito importante do engenheiro, né, da empresa, como você mesmo disse, a clareza de você chegar, não, eu vou estar te dando essas opiniões, porque você já vê a obra pronta, né, você já consegue enxergar a obra pronta pelo seu feeling, pela, né, aquela sua dedicação, os anos de trabalho, todo aquele processo que você se envolve, né, porque cada obra você se envolve de uma forma diferente, né, e no final você fica com aquele gostinho de satisfação, de gratidão. Nossa, ela queria isso, mas eu consegui superar a expectativa dela e eu entreguei melhor ainda. E aquela cliente fica com aquele impacto, fica impactado. Não, isso é muito legal. Você me deu um exemplo que é muito bom. Ela te entregou solução. Ela poderia ter vendido muito mais armários, ter feito uma receita muito maior, ter entregue exatamente, se ela fosse fidedigna, vou ter um faturamento maior. Ter feito um faturamento muito maior e você não ia estar tão satisfeito. Então, saber ouvir. E, obviamente, aí, tecnicamente, você vai ter que filtrar. Não entendi. Você acha que vai precisar, mas posso te sugerir? Sugerir. E a pessoa aprova. E realmente você faz uma entrega com uma solução muito melhor, é muito mais importante. E eu vou dar tem um ditado que me incomoda muito pela minha vivência em planejamento, é a obra sempre atrasa. Mas eu vou falar, a obra, primeiro, uma via de mão dupla. E aí eu vou defender um pouco os construtores e empreiteiros. Vamos dizer que você quer reformar a sua casa, o quarto do seu filho. Aí depois você fala, não, mas eu vou aproveitar e vou reformar a cozinha. Não, mas eu vou aproveitar e vou reformar o banheiro. Aí era uma obra que talvez fosse levar um mês, que acabou levando 2 anos. Uhum. Mas por quê? Porque acabou entrando outros escopos. Então eu sou muito claro e deixo para o meu cliente isso muito estabelecido. Olha, nosso escopo é esse, nosso prazo é esse. Eu sou um construtor que eu não gosto de aditivo, porque eu já planejo a minha obra toda, o meu canteiro e canteiro, onde muitos empreiteiros acabam perdendo dinheiro. Canteiro é caro, container é caro, ficar botando caçamba toda hora é caro, ficar alojado, o pessoal alojado com almoço, isso tudo tem custo. Então, para o empreiteiro que de repente ia ganhar ali 200 mil numa obra de um ano, se essa obra leva 2 anos, talvez já não foi tão vantajoso. Então, para todo mundo, volto a falar, o tempo é muito importante. Então, eu vou falar, Grace, vamos reformar o quarto. Eu falei, mas você não quer fazer nada na cozinha? Não, não quero, você não quer fazer. Então, se a gente for fazer, vai ser um outro projeto. Esse aqui a gente vai pegar, vai te entregar. Porque a gente tem a questão da expectativa. Olha, não, ele combinou de me entregar o quarto. Depois eu quis fazer a cozinha. E tá tudo bem. Mas aí a gente precisa ter essa expectativa alinhada. Sim, porque também é uma expectativa. Vamos fazer isso. Tem cliente que às vezes a gente sente que ele é um pouco mais indeciso. Eu peço às vezes para ele assinar o projeto. Uhum. Olha, já estamos aqui na versão 8. Você assina o projeto para mim? É essa a versão final. Você assina para mim? Porque agora eu vou mandar fazer tudo. Então, assim, por exemplo, esquadria. Às vezes eu mando fazer esquadria, não tem como mudar depois que você já mandou o vidro ser cortado. Então, a gente deixa isso muito claro, porque a gente entende que é um respeito ao tempo do cliente. Sim, correto. E quais são os principais produtos e serviços que a cadeia ela oferece atualmente? Hoje, por essa questão da solução, a gente entende que a gente precisa ter um cliente de alto padrão. Ah, mas Diogo, você está falando que um cliente de alto padrão é um cliente que ele vai te pagar milhões pela obra? Não necessariamente, mas é um cliente que ele entende que a solução
ela é importante. Por quê? Porque commodity, a gente entendeu que commodity todo mundo vende. Tem um monte de construtor muito apto, tá? Tem um monte de pedreiro, um monte de construtor apto a fazer uma parede, fazer uma divisória, tanto de drywall, de alvenaria. Agora, você precisa de uma solução. Olha, eu quero uma divisória entre minha sala e o meu quarto. Eu quero aumentar o meu quarto, mas eu quero, você vai ter que fazer isso de uma forma acusticamente correta. Então, a gente vai estudar, vai fazer de forma que o que você não esteja no quarto não fique ouvindo o que está na sala e vice-versa. Você tem isolamento e absorção acústica nos dois ambientes. Então, isso é muito importante, é a solução. Cliente que valorize solução, e a gente entende que quem valoriza solução é quem entende que tempo é importante. Normalmente, são clientes de alto valor. Então, a gente hoje está 95% dos nossos empreendimentos estão realmente em alto padrão. Sim. E quais as próximas áreas de investimento ou expansão da empresa? O que você tem em mente de estar fazendo essas expansões e áreas? Então, agora chegamos à hora de falar da revista, né? A gente fez uma revista, a gente já vou mostrar a revista para todos. A gente fez uma revista para mostrar nosso portfólio, mostrar um pouquinho desses 10 anos. Aqui tem o Museu da Manhã, aqui tem o Hangar do Neymar Júnior, aqui tem algumas obras de visibilidade. Só que a procura foi tão grande, foi tão bacana o retorno que a gente teve do mercado, que a gente entendeu que isso virou um produto e a gente está agora criando um evento para poder justamente falar de soluções, trazer os nossos parceiros, que são as fábricas, para que outras pessoas comecem realmente a entender dessa solução. Então hoje a revista ela vai ter uma periodicidade de pelo menos 2 a 3 por ano, e a gente vai ter alguns eventos justamente para divulgar as nossas soluções, para divulgar alguns cases, para trazer o público, né, técnico e às vezes até o leigo que goste, que se interesse por construção, para entender um pouquinho das fábricas, como as fábricas pensam, porque sempre a gente entendeu que sempre tem um espaço muito grande entre um colega meu, eu falo isso nas minhas obras, cara, tem um cara que é engenheiro que está lá pensando no produto. Por que ele pensa aqui e esqueceu dessa ponta? Ou por que eu aqui vou querer mudar o que ele pensou lá? Então, é justamente ligar o que é a concepção do produto com o que está sendo entregue. Então, isso dá uma qualidade de obra muito, muito importante. Por isso, hoje, para frente, a gente tem realmente, obviamente, a gente tem muito projeto aí, muito bacana, que a gente está estudando, como eu falei, esse do Centro-Oeste. A gente está estudando um condomínio no Centro-Oeste, tem um prédio também que a gente está, não posso falar a região ainda, mas que a gente já está estudando a incorporação. Tem a reforma desse hangar, que vai fazer parte da próxima revista. Tem um pub, que já vou falar então o spoiler da próxima revista, tem um pub que a gente, como eu falei da reforma do quarto, a gente um espaço numa casa na Barra, que ele precisava ter um pub e um cinema. E aí a gente colocou todo um preparo a custo para quem estivesse no cinema não fosse afetado pelo pub, quem estivesse no pub obviamente não afetasse o cinema. Então assim, tem muito case legal que está vindo e sempre a gente vai começar a mostrar realmente muito dentro da nossa revista. Sim, correto. E qual a mensagem que a Cadeia gostaria de deixar sobre o seu futuro? E você como empreendedor? Clareza, objetividade e honestidade. São fatores e são características inerentes a qualquer negócio. Você precisa ser claro para você entender o seu cliente se fazer entender. Você precisa ser objetivo, porque também não adianta você... Tempo é muito importante. E se você tiver isso tudo e não for honesto, o processo não vai funcionar. Sim, correto. Então é isso, gente. O Resenha de Negócios deixa essa reflexão para você e do outro lado da telinha, para você parar, pensar como empreendedor, como o Diogo contou um pouquinho da trajetória dele, um pouquinho da empresa. Eu deixo aqui o meu abraço, agradecer mais uma vez a você, a sua empresa, possamos ter outras oportunidades. Com certeza. Até a próxima Resenha de Negócios, galera. Tchau, tchau.